Que o Eterno nos abençoe. Em nome de Yeshua. Pai, nós te agradecemos porque nós conseguimos chegar até aqui, no final de Shabat, para encerrarmos esta semana, esse dia, e começarmos nova semana. Nós te agradecemos por cada um de nós que aqui estamos, por aqueles que estão na internet conosco. Dá-nos a tua bênção nesta tarde, a alegria da tua presença, renovando as nossas forças. Dá-nos, ó Deus, um restante de Shabat, para a glorificação do teu nome, quando vamos olhar mais uma vez a tua palavra. Tenha misericórdia desta congregação e de cada um dos nossos irmãos que estão em casa, pela internet conosco. Abençoa-os, ó Pai, é o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Irmãos, nós fizemos uma renovação de aliança outro dia, foi acho que 26 agora de outubro. Foi lá em Deuteronômio 29, nós fizemos uma renovação de aliança. Agora, foi semana passada? Não, foi? Ah, foi? Então, foi semana passada. É porque a coisa está tão corrida que a gente acha que já tem uma semana que se passou e não passou. Então, agora nós vamos fazer vamos entrar na aliança. Essa entrada na aliança tem 7 meses à frente, porque só em Pentecostes. Uma coisa é renovar a aliança, agora vamos entrar em aliança com o Eterno. Nós temos essa palavra em 2 Crônicas, no capítulo 15, não precisa ser lá não. Mas nós estaremos, então, ali entrando em aliança com o Eterno. De modo que nós temos aí 7 meses para colocar o nosso coração em ordem. Porque lá em Deuteronômio 29 ele fala que apesar de nós termos visto, ouvidos para ouvir, mas o nosso coração ainda não compreendeu. Agora, lá em Pentecostes, ele precisa compreender, o coração precisa compreender para alijar-se de si mesmo tudo aquilo que impede a assimilação e o desejo de aprender a palavra e de nos colocarmos diante do Eterno. Interessante, foi um acontecimento por esses dias que fala desses deveres do coração e os deveres do corpo. Esses são os deveres do coração. Temos os deveres do coração e os deveres do corpo. Nosso coração está pronto, limpo, e esses deveres do coração em primeiro lugar do que os deveres do corpo. São responsabilidades, né? Então, nós tivemos uma experiência muito, 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 muito interessante e também dolorosa esta semana, mas para toda a glória do Eterno. A semana passada, na segunda-feira, Rita havia tido um sonho com ela mesma e depois comigo, que a Aimorés, ela pegava o trem Vitória e ia até Aimorés. Eu falei, esse sonho é para mim, porque eu sou de Aimorés, né? Então, no sonho ela via, Aimorés é passado. E minha mãe já estava com 96 anos, 94 anos, e sentindo muito mal-estar. Falei, o Eterno vai remover mamãe. Ele disse que a Aimorés já é passado. Isso foi na segunda-feira passada. Então, não dessa semana, na outra. E foi na sexta-feira, ela já estava internada. E na quarta-feira mesmo eu desejei muito estar em Aimorés. Porque nós não podemos tomar um sonho e andar sobre ele sem antes termos outras testificações. Aí eu falei, eu vou a Aimorés, comprei a passagem para ir. Só que eu não consegui, que o Eterno me impediu de todas as formas. Aí quando foi sexta-feira ela foi internada, eu falei, agora eu vou. Aí ele também não permitiu. Eu falei, fiquei assim numa situação um pouco difícil, mas depois que a gente compreende, é por causa desses deveres do coração. Nós precisamos dar lugar, em primeiro lugar, às necessidades do coração, aos deveres que nós temos na obra espiritual. Essa semana nós temos aqui uma questão muito interessante, Vaietze, e ele saiu. Para que Jacó sai? Nós temos aqui um grande conflito espiritual, um conflito entre familiar, não espiritual, um grande conflito familiar. Mas esse conflito familiar, ele vai definir as afinidades espirituais entre Jacó e Esaú. Ele vai definir as afinidades espirituais entre Jacó e Esaú. Então, o conflito veio de Elohim, porque Elohim havia escolhido o segundo,
não o primogênito, e lançou sobre ele uma responsabilidade, com o pai abençoando o filho, Isaac abençoando a Jacó e dando a ele toda a autoridade para ir e para se separar do seu irmão. Então, nós vivemos, dentro da Paraxá, um conflito espiritual. Eu achei interessante que eu me lembrei, Tiago, que eu tinha 2 anos de convertida, e meu pai chamava Levi, judeu ele, e meu avô veio num porão de navio de Portugal. E foi morar em Minas Gerais, se escondeu nas fazendas, se tornou cristão novo. Se converteu ao cristianismo. Então, porque eram obrigados. Então, meu pai, eu tinha 2 anos de convertido, meu pai, o Espírito de Deus disse para mim, não é por acaso que seu pai chama Levi. Eu não conhecia nada de tribo de Levi, nada. Hoje eu entendo que ele me separou dos meus irmãos perfeitamente para cumprir um propósito. Ter, em primeiro lugar, os deveres do coração, acima de qualquer sentimento físico. Então, eu tive que abjurar de todo sentimento, por mais forte que ele seja físico, para dar lugar aos deveres do coração. As responsabilidades disso aí. Então, você vai ver que Isaac promete que Jacó será pai, como Léo falou pela manhã, de uma grande nação, mas muito mais, de uma assembleia de povos, não é? Ele vai se tornar-se, então, um coligador. Coligar uma nação com a outra. Brasil e Argentina, exemplo. É isso que é coligar. É isso que está ali determinado em Gênesis 28, versículo 3. Diz que ele vai ser isso aí. E para este fim, unir, e por este preço que merecerá a bênção de Abraão. Preste atenção. Para este fim, que é unir, e por um preço altíssimo, altíssimo, que ele vai merecer a bênção de Abraão. Qualquer um de vocês sabem que ele passou 20 anos nas mãos de Labão. Qualquer um de vocês. Saiu dali rico, cheio de bens, de filhos, com tudo aquilo que Elohim havia prometido para ele, e ele mereceria pela experiência de conviver com uma pessoa estranha, com uma pessoa gananciosa, trabalhar para ele, ser funcionário dele e receber salário injusto. Mas ele esteve ali 20 anos. Ele aprendeu bastante, não foi? Por isso que ele merece a bênção de Abraão. E a ti e a tua semente contigo. Olha aqui, ó, no versículo 4 do capítulo 28 de Gênesis. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Elohim deu a Abraão. Que Elohim deu a Abraão, viu? Aí, por isso que ele merece. Por quê? Porque ele vai unir, ele é um coligador de povos, unir nações. Por isso que é uma assembleia. Muito mais que apenas, como diz, é uma multidão venhas a ti uma multidão de povos. Então, você vai ver que ele está pronto para receber a herança. Você sabe aqui que a tripla bênção de Isaac para Jacó atestam os bons sentimentos do patriarca, porque você pode pensar, mas como? O patriarca abençoar o outro filho dessa forma e não ficar com a sua consciência pesada. Porque nós ficaríamos. Nós ficaríamos. Com certeza, o Eterno teria que trabalhar muito conosco para que a paz fosse um árbitro no nosso coração, para que nós nos calássemos. Ele sabe o trabalho que eu dei a ele para eu poder subjugar os meus sentimentos para fazer a vontade dele e cumprir um dever do coração. Ele sabe. Então, Jacó não. Isaac não. Isaac vai e abençoa o seu filho e o manda-o partir. Separam os 2 irmãos. Manda-o partir. Então, por isso que é um conflito familiar muito sério. Olha que ele repete a palavra bênção 3 vezes. Ó, no capítulo 4, te dê a bênção de Abraão. No capítulo 3 também, o Todo-Poderoso te abençoe. E no versículo 6, ele te abençoará. Isaac abençoará Jacó, abençoara Jacó e enviara a Padara, né? Eles se exilam, os 2 irmãos, em lugares diferentes para encontrar esposas e assegurar um futuro da tribo e do clã. Olha o versículo
5-9 aí para você ver. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã, para tomar de lá uma mulher para si, que abençoando lhe ordenara, dizendo, não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael, tomou para si mulher, e além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então, Isaque, em nenhum momento, ele tremeu para declarar todas as bênçãos sobre a vida de Jacó. Não é? Então, os filhos de Isaque são profundamente diferentes em suas características. Jacó é completamente diferente de Esaú. E diferente nas suas escolhas vitais, nas suas escolhas para a vida. Nas suas escolhas para a vida, porque esse adjetivo vital, ele pertence à vida. Então, a escolha dos meninos são diferentes em seus caracteres. Porque um escolhe ter o coração em Elohim, o outro escolhe viver na força da carne, porque não quer trabalhar a natureza carnal. Então, Yeshua repreende os homens por deixar passar os deveres do coração. Yeshua diz, por acaso chamará os deveres do corpo antes dos deveres do coração? Vamos ver isso? Mateus 23. Por acaso nós deixaremos... Era isso que eu, Sandra, estava deixando passar. E se eu deixo passar, nós não chegamos lá em Pentecostes e não faremos ali um coração ajustado à vontade de Elohim para entrarmos debaixo da aliança. Então, Yeshua diz, chamará os deveres do corpo antes dos deveres do coração. Yeshua aceita a totalidade da Torá com a condição de não sacrificar o espírito dela. Vou repetir. Yeshua aceita a totalidade da Torá com uma condição. Não sacrificar o espírito da Torá. Olha em Mateus 23, versículo 23 aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciais o mais importante da Torá, a justiça, a misericórdia e a adesão. A fé é a adesão, Adonai. E a adesão. Devis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ele está dizendo, com a condicional de não sacrificar o espírito da Torá. Com o que ele está fazendo? Não esquecer aquilo. O que é o espírito da Torá? Vamos ver isso? Lá em Isaías, no capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Yeshua é demais no ensino da palavra. Ele é demais. Olha só, a partir do capítulo 1, do versículo 1 a 17. Isso aqui, que é sacrificar o espírito da Torá, Isaías explica direitinho. Olha aqui, visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, pois falou o Eterno. Criei filhos, os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Eterno, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Ele está dizendo que está doente, que nós tínhamos que fazer uma renovação de aliança e não entrarmos debaixo da aliança, porque nós não estávamos prontos. Nós não podemos sacrificar o espírito da Torá. Você vai entender mais ainda. A vossa terra, aí eu digo, não, porque em que eu tenho pecado contra ti? Eu não tenho pecado, tenho feito tudo direitinho. Eu vou à congregação a cada Shabat, eu faço isso, eu faço aquilo. Você vai ver. Então, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisas sãs, não feridas, contusões e chagas, podres, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo.
A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram na vossa presença, e se haja devastada como a subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como um abrigo na vinha, como uma choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Eterno dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Eterno, vós príncipes de Sodoma. Dai ouvidos à Torá de nosso Elohim, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Eterno? Sacrifício de Shabat, sacrifício da manhã e da tarde, sacrifício de peça. Já estou farto dos holocaustos e carneiros e da gordura de animais cevados. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Eles estavam fazendo tudo certinho, mas eles não entendiam o espírito da Torá. Quando vindes à minha presença, quem requeriu isso das vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as luas novas, os shabatos, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem um ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesados, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Enquanto multiplicais as vossas orações, não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao pobre e tratai a causa das viúvas. Esse é o espírito da Torá. Justiça, misericórdia e adesão. Quando ontem pela manhã minha mãe faleceu, tudo o que eu tinha de desejo de lá estar já havia saído do meu coração. Porque a paz é o árbitro. Por quê? Porque primeiro os deveres do coração. Para depois, no meu caso, eu não poderia. Para depois, então, os deveres do corpo. Você veja aqui, para você entender melhor, no capítulo 22 de Jeremias, o versículo 3, a prática da justiça. Você vai ver ali. Você viu que a justiça é a primeira exigência que ali está. Justiça, misericórdia e adesão. Justiça, misericórdia e adesão. Você sabe o que é adesão. Você sabe o que é uma casa. Chega lá na BI, quando tiver batido o deck ali, o concreto do deck, você vai naquela mangueira e veja que ela sofreu ali uma queimadura. Puseram fogo embaixo da mangueira e tem um galho que você chega, puxa, aquela casca aquilo ali, que é o maior símbolo de adesão. Aquela casca está solta. Ela está solta porque ela sofreu um calor intenso do fogo e ela foi prejudicada. Por baixo está cheia de formiga. Então, isso é adesão. Mas a adesão, se tiver mal ajustada, igual está ali na casca daquela nossa mangueira, vai ser morada de animais, de formiga, de inseto. A adesão tem que ser ajustada ao caule da árvore. A casca da árvore é o maior exemplo. A adesão tem que ser desta forma. Se tiver um pouquinho de folga, vamos ter insetos ali, vai prejudicar o caule da árvore e pode até matá-la, disse assim o bombeiro quando esteve ali conosco. Olha o capítulo 22, versículo 3. Assim diz o Eterno: exercei o juízo e a justiça. Livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. E não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. A necessidade ali de separar os dois irmãos era vital, era para a vida. Era para a vida naquele momento. Era vital. Para que o espírito da Torá fosse uma realidade. É isso que Yeshua fala. Vocês querem fazer primeiro o dever do corpo, para depois fazer os deveres do coração? Como é que vai se apresentar com um coração limpo? Você ora Shema todos os dias. Aqui, todo final de semana. Temos que ter um coração inteiro diante dele. É essa a exigência. É essa a exigência dele. Pois, sabe por quê, irmãos? Porque lá em Abacuque, ele no capítulo 2, tem uma música que nós cantamos. Saiba, porém, que é o eterno Elohim, que... Não, né? Não, é aquela.
Saiba que o justo pela sua fé viverá. Pela sua adesão. Não. Saiba o justo que... Espere. Saiba o justo que pela sua adesão viverá. Escuridão. Ainda que tardar, certamente há de se cumprir. Palavra de Elohim. Há de se cumprir. Confia, confia. Por sua adesão. Espera tão somente. Mesmo na escuridão. Ele quer chegar conosco a um determinado ponto de adesão tão ajustada a ele, que ele pede uma coisa e nós vamos fazer rindo. E rindo e com alegria, porque obediência é imediata e com alegria. Obediência é imediata e com alegria ainda. Isso, aí eu não chamarei vocês mais de servos, mas de amigos. É isso que Yeshua diz. Nós temos 2 passos a dar, a seguir, para não sacrificarmos o espírito da Torá. Para não sacrificarmos o espírito da Torá. E nós temos que aprender com o patriarca Jacó. O primeiro passo, o patriarca vai estabelecer ali, vai lá para você ver um laço. O primeiro passo que ele estabelece, em Gênesis, no capítulo 28, é um vínculo, é uma aliança entre o céu e a terra. É o primeiro passo que ele vai estabelecer para a sua descendência. Israel, que é Jacó, vai estabelecer aqui agora o primeiro passo, que nós não podemos deixar de tê-lo e aprender com Jacó, senão nós sacrificamos o espírito da Torá. Senão nós não cumprimos justiça, misericórdia e adesão. Quem está totalmente ajustado a Elohim não reclama, não murmura, vai e faz e com alegria. Então ele estabelece aqui a comunicação entre o céu e a terra. Ele vai assegurar para a sua descendência a comunicação entre Elohim e o seu povo. O que o céu falar, eu vou fazer. O que a terra determinar, o céu vai acatar. Já imaginou que é isso? É essa comunicação. Por isso que você vê que Elohim está lá em cima, no topo da escada, e os anjos descendo e subindo. Significa, todos os comentaristas bíblicos concordam que é a comunicação entre o céu e a terra que Jacó estabeleceu para a sua descendência. Você vai ver comigo que essa comunicação com o céu e a terra é adesão, não é? Que nós chamamos de fé. Quer ver? Vai lá para você ver. Hebreus capítulo 11. Olha o que fala Hebreus 11, versículo 6. Olha aqui. Essa adesão é o que nós chamamos de fé, ó. Versículo 6. Ora, sem adesão é impossível agradar a Deus. Sem fé, ó. Ora, sem fé é impossível agradar a Elohim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Elohim creia que ele existe, que ele é galardoador dos que o buscam, dos que vivem em unidade com ele, dos que fazem o seu dever de casa do coração direitinho. É isso aí. Então, Pedro declara sua adesão quando ele reconhece pela primeira vez e publicamente que Yeshua é o Mashiach, é o rei de Israel. Vamos lá ver? Mateus, capítulo 16. Olha, eu vou repetir para você. Pedro declara sua adesão quando ele reconhece pela primeira vez e publicamente que Yeshua é o Mashiach de Israel, que ele é ungido, o escolhido por Adonai para ser o rei de Israel. Olha aí o versículo 16. Perguntou-lhes o 15, perguntou-lhes Yeshua, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Mashiach, o filho do Elohim vivo, o Elohim da vida. Então, ele declara, ele abre a boca e declara publicamente. É isso que Pedro faz. Então, imediatamente, Pedro recebe o que? As chaves.
para ter comunicação com o céu e a terra. É aquilo ali que o patriarca fez para a sua descendência, Jacó, que ele estabelece, a comunicação com o céu e a terra. Você veja aqui no versículo 19, ó, eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha bem isso. A chave significa poder de abrir e fechar. Isso que é chave. O poder das chaves implica na seguinte declaração: ligado ou desligado. Proibido ou permitido, santo ou profano. É isso que significa o poder da chave. Ele estava ali, quando ele fez aquela declaração, ele reconhece Yeshua como Mashiach, e imediatamente ele declara que ele é o rei de Israel. Olha o que Yeshua responde. Yeshua diz a ele: eu te darei as chaves do reino dos céus. Porque o patriarca Jacó, lá em Gênesis, no capítulo 28, abriu o caminho para a sua descendência, a comunicação com o céu e com a terra. Então, outra coisa que o patriarca Jacó fez. Isto, exatamente, a Brit Hadashah dessa semana. E Yeshua fala a mesma coisa com Natanael. Não é? Ah lá, vai lá, pega o texto, Léo, faz favor. João, capítulo 1, a nossa Brit Hadashah. Léo lembrou muito bem. Ele ali fala a mesma coisa. 48 a 51, não é? Então, aqui ó, você vai ver. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu Yeshua: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o filho de Elohim. Tu és o rei de Israel. Que coisa linda. É a mesma coisa que Pedro faz. É a mesma coisa, a comunicação com o céu. Aí, ó, disse Yeshua: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que estas verás. Adesão. Se creres, porque te disse que vi debaixo da figueira, crês, viu? É adesão. É isso aí. Aí, pode ler. Exatamente. Exatamente. Porque a comunicação com o céu está liberada pelo patriarca Jacó. Então, para que você e eu não venhamos sacrificar o espírito da Torá, essas coisas têm que estar em nós. Tem que estar em nós. Porque se você está em adesão perfeita com ele, eu e você, ele vai falar, nós vamos entender e vamos fazer. Por maior que venha nos prejudicar, prejuízo físico não é nada. O problema é o prejuízo espiritual. Que você venha perder tudo, mas cumpra, não é? Então, o patriarca, veja no capítulo 3 de Apocalipse, olha aí para você ver, sobre as chaves. Olha aí no capítulo 3. Que coisa linda. A partir do versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isso diz que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. É a comunicação. Sei que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Fizestes adesão comigo e não tivestes medo dos homens, o que eles vão falar e o que eles vão pensar. É isso aí, farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado aos teus pés. E saibam que eu te amo, visto que guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. O patriarca Jacó garante à sua descendência uma outra coisa: o crédito. Para quê? Para a construção do templo. Vamos lá. Gênesis capítulo 28, construção do templo de Jerusalém.
Ele vai garantir para a sua descendência, para que você e eu não sacrifiquemos o espírito da Torá. Nós temos que olhar as atitudes do patriarca para nós. Porque quando ele fez para a sua descendência. É um direito que você tem de se apropriar de uma herança paterna. Olha aqui, ó, versículo 19. E valorizar o esforço dele, ó, a construção do templo em Jerusalém. Olha só, e chamou aquele lugar Betel, porém o nome daquela cidade antes era Luz. Ele explicou tudo sobre Betel de manhã. Ele está assegurando a construção de... Não, aqui não foi a construção do templo, mas a construção do templo em Jerusalém. E a construção desse templo aí, morada de Adonai. É isso que ele está assegurando. Então, ele tem crédito no céu para construção do templo. O segundo crédito é abastecimento de alimento para nós, para a sua descendência. Olha o versículo 20. Fez também Jacó um voto dizendo, se Elohim for comigo e me guardar nesta viagem, que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. Ele está assegurando alimento para a sua descendência. Essa foi a conversa. Ele faz um voto. Ele faz um voto. O outro crédito é o dízimo, são as ofertas. O primeiro crédito é a construção do templo. O segundo crédito aqui é o alimento, o abastecimento de alimento. O terceiro crédito é o dízimo. São as ofertas. Olha aí, ó, 21. E eu em paz voltar à casa de meu pai, o Eterno será o meu Elohim. E esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Elohim. Está vendo? Será a casa de Elohim. E tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Viu? Ele está assegurando a oferta de gratidão, semelhante àquela que Melquisedeque fez. Ali, tanto o patriarca Melquisedeque quanto o patriarca Jacó, Abraão, desculpe-me, tanto o patriarca Abraão quanto Jacó, eles dão o dízimo de tudo. Depois, nós vamos mais à frente, o dízimo é apenas do fruto do trabalho, mas eles dão o dízimo de tudo. Olha aqui. Para assegurar oferta para a descendência. Para assegurar a oferta para a descendência. Em seguida, é isso que eu falei, em seguida o dízimo passa a ser só do produto da terra. Interessante que eu estava preparando esse material e o Espírito vem e diz assim para mim, a congregação caminha em um desenvolvimento semântico. Falei, uau, isso é coisa de linguística, semântico. É interpretação de uma palavra. Não entendi, mas eu orei ao Eterno e quero passar para vocês, depois eu entendi. A congregação Rehovot caminha em seu desenvolvimento semântico, exprimindo de maneira sensível o pensamento e a intenção do Eterno, Elohim de Israel. Exprimindo de maneira sensível. Você vai ver por que ele está falando isso. De maneira sensível o pensamento e a intenção do Eterno. Na linguística, a semântica é a ciência empírica descritiva, que tem por objetivo a relação com sinais indicativos, com indícios e não teoria. Você já entendeu? A congregação Rehovot vive pela experiência de cada dia. Portanto, seu método de aprendizagem da congregação é fundado na experiência. Esse conhecimento é adquirido em cada ciclo semanal. E ele tem o dever de andar em harmonia com a paraxá da semana para nos dar segurança que nós estamos no caminho certo. Eu estava estudando, o Espírito veio, a congregação anda num desenvolvimento semântico. Eu falei, meu Deus do céu. É pela experiência do sonho de um, da visão do outro. Olha que 15 dias, nem 15 dias antes, o Eterno avisa que ele vai tirar a minha mãe. E eu falei, isso é coisa de dias. Ele avisou que a Emorés é passado. Então já passou, já acabou.
E aí, naquela mesma semana, ela já estava internada. Antes de entrar em Shabat, ela já havia falecido. Ontem, pela manhã, às 5 horas da manhã. Vocês veem que é pela experiência semanal. Estou te dando um exemplo. Que nós vivemos através desse tipo de experiência. A cada semana, a cada ciclo semanal. Porque a semana forma um ciclo de 6 dias. 7º dia descansará. Você veja que Yeshua, Isaías no capítulo 53, não precisa ir lá não. A palavra diz que ele era desprezado e mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado no sofrimento. Quando você vê o patriarca Jacó passar 20 anos com Labão, ele não teve conhecimento assim, mas pela experiência, para a sua descendência. Ele teve experiência. Então, Yeshua, o profeta Isaías fala que Yeshua é experimentado no sofrimento. Você encontra em Romanos no capítulo 5, de 1 a 5. Não precisa ir lá. Você vai ver como você consegue experiência. Primeiro pela tribulação, diz o apóstolo Paulo. Por isso que o Léo estava falando aqui de manhã. Temos que trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Foi isso que ele disse, não é? A necessidade de aprendermos pela experiência para não sacrificarmos o espírito da Torá. A necessidade de aprendermos pela experiência é para não sacrificarmos o espírito da Torá. Fala, meu filho. Leia para nós. Olha só. Olha lá, tá vendo? Salmo 119, 71. Olha aí para você ver. Foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Olha a bênção nossa. Nós aprendemos pela experiência, por quê? Porque semanalmente. E nós ainda temos a paraxá da semana que vai nos dar convicção que esse é o caminho. Porque é o caminho dos patriarcas, é o caminho de Yeshua, é o caminho da Torá. Para que eu não venha sacrificar o espírito da Torá, que é justiça, misericórdia e adesão. Eu tenho que ter todas as 3 exigências bíblicas. A experiência nos marca, exatamente. O segundo passo para que eu e você não sacrifiquemos o espírito da Torá, sabe qual é? Não estabelecer justiça própria. Quando os 2 irmãos se separam, você sabe o que aconteceu com Esaú. Ele ficou com ódio de Jacó. E ele prometeu matar a Jacó. Não foi? Então, por quê? Porque ele estava tentando exercer justiça própria. Justiça própria. Não, ele fala, né? Outro texto que ele orou pela manhã. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Esaú engoliu a cólera. Ele teve que engolir e aceitar a situação que o seu irmão teria que ir e que o seu irmão foi abençoado 3 vezes pelo pai. Não é? O rei Davi experimentou, irmãos, vários conflitos familiares. Porém, a fuga de Absalão deve ter sido o pior conflito familiar de Davi. É o que está escrito no Salmo 3 da nossa paraxá. Vamos lá para você ver. Deve ter sido o maior conflito. Nenhum dos patriarcas, porque Davi vai fundamentar algo para a descendência de Davi. Não é? E os patriarcas estão fundamentando para nós também. Mas Davi vai dar continuidade exata, não exercendo justiça própria. Ele vai dar continuidade àquilo que os patriarcas fizeram. Olha como ele ora aqui no Salmo 3. Eterno, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Elohim. Mas tu, Eterno, és o meu escudo, a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Eterno e ele me responde do teu santo monte. Eu me deito e durmo, acordo porque o Eterno me sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas
que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Eterno, salva-me, ó meu Elohim. Fere no queixo a todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Eterno. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Está vendo? Ele não vai buscar nenhuma justiça própria, porque ele vai olhar para Jacó, ele vai olhar para Abraão. E essa foi a pior situação de Davi, com todas as situações ruins que ele viveu de conflitos familiares, foi com Absalão. Segundo Samuel, no capítulo 15, narra a saída de Davi de Jerusalém para não estabelecer uma guerra civil, que foi terrível, terrível, né? Ele não estabelece a justiça própria para retalhar o inimigo. E às vezes a gente tenta molestar o inimigo, torturar ou então difamar com a língua, não é? Eu vou mostrar isso aqui para vocês com a lei do talião. É a melhor forma de entendermos que nós não podemos estabelecer justiça própria. Porque senão eu vou sacrificar o espírito da Torá. Transformar a justiça em fel. A lei do talião, vamos lá em Êxodo, no capítulo 21. É um princípio de justa compensação. A lei do talião, capítulo 21 de Êxodo, é um princípio de justa compensação pecuniária do prejuízo causado. Pecuniária fala de finanças. Hein? Escuta, você vai ver o que o cristianismo pensa. O cristianismo pensa que é perdão. Que a lei, porque ele opõe-se sobre a lei, opõe-se, faz isso com a lei, aí ele pega uma palavra de que Yeshua não disse e vai viver daquilo que Yeshua não ensinou, que eu vou mostrar para vocês. Porque aqui é um princípio de justa compensação. Então, a lei do talião, ela é hoje considerada como um progresso no domínio jurídico. Mas antes você veja aqui o que fala, versículo 24 a 27. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E se alguém ferir o olho do seu escravo, ou o olho da sua escrava, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. Se tirar o dente do seu escravo, ou o dente da sua escrava, o deixará ir forro pelo seu dente. Essa lei aqui, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É a lei do talião. Princípio de justa compensação pelo prejuízo causado a alguém. A lei do talião, por mais que você a considere grosseira ou arcaica, não é. Ela é abundante de graça. Abundante graça, porque ela é considerada como um progresso no domínio jurídico. A tentativa de vincular lá a lei penal a todo o conjunto de delitos, que até então não eram de sua alçada, o poder jurídico pretendia, desse modo, proteger as camadas sociais mais fracas, expostas às sevícias, expostas às torturas, às crueldades dos poderosos, e entregues sem defesa à vontade dos seus senhores. Foi isso que, juridicamente, o poder jurídico tentou fazer. Essa legislação buscava dar-lhe o quê? Proteção, igualdade perante a Torá. Vamos lá em Mateus 5, o que diz Yeshua, e como é que essa lei foi frequentemente declarada pelos cristãos como primitiva e cruel, e se sentiram no direito de se opor a ela. Porque ele se opõe a tudo, se opõe ao Shabat, se opõe à lei do talião, se opõe à maneira de celebrar a Páscoa, se opõe ao sacrifício da manhã e da tarde, se opõe a tudo. A Torá inteira. Então, eles vão substituí-la pelo perdão cristão. Mateus 5, versículo 38 a 42. Eles vão substituí-la pelo perdão cristão. Olha o que diz aqui. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente, diz Yeshua.
Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. O que ele está dizendo? Não ofereça resistência diante do homem mau. Não ofereça resistência. Não pratique justiça com as tuas próprias mãos. É isso que ele está dizendo. Não a descendência de Jacó, de Davi. Eu vou te mostrar os exemplos de Davi, que não praticou justiça com as mãos dele. Porque para você esperar que Elohim pratique justiça, ele vai levar você, que foi prejudicado, e o outro que te prejudicou, ele vai tentar levar os dois ao arrependimento. Todos os dois. Ali, o que ele está falando? Salmo 69. Um salmo que nós estamos orando. Eu tenho que restituir o que eu não furtei. Elohim vai demorar. O tempo de Elohim não é o seu tempo. Não é o meu tempo. Porque ele vai corrigir você e vai corrigir o outro. Então, demora, aí você quer comprar um revólver para matar o outro. Fazer uma emboscada. Ou então definhá-lo com a sua língua. Exatamente. É isso que Yeshua está dizendo aqui. Aí você vai ver aqui, eu quero que você veja comigo um texto aqui em 1 Samuel 25. Sobre o exemplo, Davi não era rei de Israel ainda. Ele estava ainda fugitivo de Saul. Mas olha o que faz Abigail a Davi. Olha só, para proteger a Davi. Ora, faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e o pranteou, e o sepultaram na sua casa. Então Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Certo homem, Maom, que tinha possessões no Carmelo, era abastado. Ele tinha 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam tosqueando no Carmelo. Chamava-se o homem Nabal, que significa Nabal, homem mau. E sua mulher chamava-se Abigail. Era mulher sensata, formosa, porém o homem da casa de Caleb era duro e maligno em suas ações. Ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. O período da tosquia é o período de muito vinho, muita riqueza, muito dinheiro, muito. E negócios. E lhe enviou 10 moços, dizendo-lhe, subi ao Carmelo, indo a Nabal, perguntar-lhe, em meu nome como está? Assim direis àquele próspero. Paz seja contigo e com a tua casa e com tudo que tens. Agora tenho ouvido que tens tosqueadores. Quando os teus pastores estiveram conosco, no deserto de Parã, nenhum agravo lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão. Portanto, estes moços achem graça aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá ao teu servo a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando os moços de Davi, tendo falado a Nabal, todas essas palavras em nome de Davi se calaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há que hoje fogem de seu senhor. Davi caminhava com homens violentos de Jerusalém. Ele precisava de um exército daquela forma. Ele critica Davi, está vendo? O escolhido de Adonai para ser rei de Israel. Olha o que ele faz. Ele toca em algo sagrado aqui, ó. Então, ele diz, tomaria eu o meu pão, a minha água, a minha carne e as minhas rezes, que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que não sei de onde vêm? Os moços de Davi puseram-se a caminho e, voltando, vieram anunciar-lhe tudo conforme estas palavras. Disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. Eu vou fazer justiça com a minha espada. E cada um cingiu a sua espada e cingiu também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Está vendo? Justiça própria. Um dentre os moços, porém, anunciou a Abigail, mulher de Nabal.
Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém este o destratou. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tá vendo? De proteção, tanto de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera agora o que has de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo, e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Abigail se apressou, a mulher de Nabal. Tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 passas de figo, e os pôs sobre jumentos. Então disse aos seus moços: ide adiante de mim, eu vos seguirei de perto. Porém declarou nada ao seu marido Nabal. Quando ela, montada no jumento, ia descendo pelo encoberto do monte, Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela se encontrou com eles. Davi tinha acabado de dizer: na verdade, que em vão tenho guardado tudo o que este possui no deserto, de modo que nada lhe faltou de tudo que lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Está vendo? Assim faça Elohim aos inimigos de Davi outro tanto, se eu deixar até o amanhecer de tudo que pertence a Nabal, um só do sexo masculino. Eu vou fazer justiça própria. Vendo Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi. O que Nabal não reconheceu que Davi era rei, ela reconhece. Inclinando-se à terra, lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a culpa. Deixa falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora, não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. E tu e eu, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviastes. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, porque o Senhor impediu de derramares sangue, de vingares com a tua própria mão. Sejam agora como Nabal os teus inimigos, os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Aceita agora este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Eterno. Não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se alguém se levantar para te... Ela convence Davi. Olha que coisa linda. Para procurar a vida, então a vida de meu Senhor será atada ao feixe dos que vivem com o eterno Elohim. Vocês se lembram dos espias que estavam a serviço de Israel quando chegam em Jericó? Aonde que eles se escondem? Atrás dos feixes de linho. Na casa de Raabe. Ele seja atado, meu Senhor, ao feixe. Olha aqui. Para proteção. Porém, a vida dos teus inimigos ele arrojará ao longe, como do côncavo de uma funda, quando o Eterno fizer para o meu Senhor conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel. Então, meu Senhor não terá por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa vieres a derramar. Ou se haveres vingado o meu Senhor a si mesmo, ia vingar alguém da casa de Calebe, era Nabal, mas era homem mau. Davi ia vingar a ele mesmo, alguém de casa, um parente próximo. Vê se Jacó poderia vingar a Esaú. Um conflito familiar naquele nível. Não pode. Não pode estabelecer justiça com as próprias mãos. Davi, se fizesse isso, estragaria tudo para a sua descendência, onde Jacó não fez. Ele trabalha 20 anos com Labão. Não é? Com salários injustos. Olha aqui. Então Davi disse a Abigail, versículo 32, bendito o eterno Elohim de Israel que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. De outra forma, na verdade, tão certo como vive o eterno Elohim de Israel, que me impediu de fazer mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino.
Davi tinha um exército de 600 homens com ele, bem treinados e adestrados na espada. Ela depois se torna esposa de Davi. Ele manda buscá-la para ser esposa do rei. Mulher virtuosa, guerreira valorosa, não é verdade? E ele Nabal, 10 dias depois, morre. Eu vou te mostrar uma coisa. A dura verdade é, segundo a justiça de Adonai, que cada um recebe equivalente àquilo que faz. Vamos ver? Lucas capítulo 19. Pela experiência, aí, ó, de forma empírica, pela experiência. Não é? É a aprendizagem da congregação. E nós temos ainda o privilégio, Francisco, de cada paraxá, o acontecimento da semana se ajustar a paraxá, para que nós possamos saber que nós estamos andando em linha com a Torá. Nós não estamos sacrificando o espírito da Torá. A dura verdade é, irmão, você viu a dura verdade? 10 dias depois morreu. 10 dias depois morreu. Olha Lucas capítulo 19, que você vai entender que Yeshua, ali em Mateus 5, ele está dizendo, não faça justiça com as suas mãos, espere a justiça que vem do alto, porque a justiça de Adonai é que cada um recebe equivalente àquilo que faz. Cada um recebe equivalente àquilo que faz. Olha aqui em Lucas 19. Veja comigo, para você entender perfeitamente essa história do homem mau. Não é? É o mau servo. Pela tua boca eu te julgarei. Mau servo. Não resistais ao homem mau. Olha aqui, versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Yeshua contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e pensava que o reino de Elohim havia de manifestar-se imediatamente. Disse ele, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e depois voltar. Quem é esse? Yeshua. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Veio o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Essa é a verdade, a dura verdade, irmãos. Que cada um vai colher aquilo que equivale àquilo que fez. Isso é duro. Respondeu ele, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Olha as chaves na mão dele. Porque o patriarca Jacó assegurou a relação do céu com a terra para a sua descendência. Veio o segundo e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também, sê tu sobre 5 cidades. Veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei no lenço. Tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tiras o que não depositastes e cegas o que não semeastes. Porém, ele lhe respondeu, mau servo, e pela tua boca eu te julgarei. Mau servo. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não depositei, cego o que não semeei? Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, recebesse com juros? Aplicação da lei do talião aqui, ó. Então disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina, dai ao que tem as 10. Eles respondem, Senhor, ele já tem 10 minas. Eu vos digo que é qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que acha que tem, lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, não fizeram adesão a ele, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. É a aplicação da lei do talião. Como é que essa lei foi substituída pelo perdão? Não. Ali em Mateus 5, ele está falando dessa lei. Olho por olho, dente por dente.
Não resistais ao homem mau. Não pratique justiça com as suas mãos. É isso que ele está falando. É isso aí que ele está dizendo. Não pratique justiça com as suas próprias mãos. Você viu que ali foi aplicado com Nabal a lei do talião. A lei da justa compensação. Por isso que eu estou falando para vocês, a verdade é dura. É dura, porque quando o Eterno começar a fazer isso diante dos nossos olhos, nós precisamos estar com o nosso coração firme, em perfeita adesão, justiça, misericórdia, e aguardar as coisas e ficar calado muitas vezes. Ficar calado muitas vezes. Porque o homem mau, ele difama com a língua. Quer ver isso? É o versículo 22. Versículo 22. É. Mau servo. Pela tua boca. Pela tua boca. Vai em Provérbios para você ver. Vai em Provérbios. Provérbios capítulo 6. E depois eu quero te mostrar. Em 1 Reis. Como Davi descendo de Maanaim. Que encerra a nossa paraxá aqui. Davi estava vindo de Maanaim. Mas nós vamos chegar lá. 6, versículo 12 ao versículo 19. O homem de Belial, o homem vil, anda com perversidade na boca. Aí, ele acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. O seu coração não é reto. Todo tempo maquina o mal. Perversidade é trocar o bem pelo mal. Então, e anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, a lei do talião. Subitamente será destruído, sem que haja remédio. A verdade é dura, irmãos. A justiça de Adonai aqui equivale àquilo que você e eu fazemos. Principalmente com a nossa boca. As 6 coisas. Subitamente será destruído sem que haja remédio. As 6 coisas que o Eterno odeia, 7 que a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Por isso que ele diz, servo mau, eu te repreenderei pela tua boca, por causa das tuas palavras. É isso aí. Vai comigo em 1 Reis, para nós já estamos encerrando. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Você vai ver aqui uma coisa, um detalhe. 1 Reis, capítulo 1. Versículo 1 a 9. Capítulo 2, desculpe-me. Aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda as ordenanças do Eterno teu Elohim, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, como está escrito na Torá de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. Que o Eterno confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Ora, tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado, fez justiça com as suas próprias mãos, para que não sacrifiquemos o espírito da Torá. Não, o segundo passo que o patriarca não fez e que nós não podemos fazer é justiça com as nossas próprias mãos. O Eterno está preparando-nos para nos calarmos quando formos atingidos pela boca dos nossos próprios irmãos. É isso que ele está nos avisando, não é? Então você vê aqui, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos e os sapatos que trazia nos pés. Faze com ele segundo a tua sabedoria. Davi não fez, mas mandou Salomão fazer. E não permita que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência. Estarão entre os que comem a tua mesa.
porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E lembra-te, contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que eu ia a Maanaim. Vocês se lembram que em Gênesis 32, o versículo 1 e 2, o patriarca chega a Maanaim, e ele vê ali, Maanaim significa 2 exércitos de proteção para ele. Olha aí. Quando ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, eu, pelo Eterno, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Está vendo? Não faria justiça com as minhas mãos. Mas agora não tenhas por inocente. És homem sábio. Bem saberás o que has de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Então Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Mas em tudo, Davi sofreu conflitos familiares terríveis. O pior dele foi com Absalão. Mas ele segurou com força a questão e se manteve ali. Aqui o patriarca, no capítulo 32 de Gênesis, se você quiser ir lá. Jacó também seguiu o seu caminho e os anjos de Elohim o encontraram. Deixou seu irmão, trabalhou com Labão, que toda a nossa paraxá aqui, que ele agora no capítulo 32, ele vai encontrar o seu irmão. Ele trabalha 20 anos para aprender a submeter a sua natureza carnal à voz do Espírito. Aí ele segue o seu caminho e os anjos de Elohim o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Elohim, e chamou aquele lugar Maanaim. Com certeza Davi também estava ali com os anjos de Elohim. Com certeza, com certeza. Quando ele estava vindo de Maanaim por causa da perseguição de Absalão. E aí Simei usa da língua para amaldiçoar a Davi. Misericórdia, né? Misericórdia. Usa a língua. Aí você sabe que a dura verdade é, pelas tuas palavras equivale àquilo que você faz. Aquilo que você plantou, você vai colher. Então vai ser aplicada a lei do talião. Por isso, pastora, que as escrituras diz que o que contamina o homem é o que sai da sua boca, e não o que entra. Exatamente. Irmãos, para Yeshua, todo o problema de violência e de tudo que nós vivemos e dos ataques que nós recebemos é porque nós não retornamos a Elohim. Há uma necessidade de arrependimento para todos, para Israel e para a casa de Israel e para a casa de Jacó e a casa de Davi. As duas casas que Elohim escolheu, há necessidade de arrependimento para as duas. Para encerrar, nós vamos em Lucas 13, que você vai entender isso aqui. A necessidade de arrependimento. E toda necessidade aqui, o que se encontra aqui, em Lucas 13, a partir do versículo 1 até o 5, é o retorno. Yeshua aqui não vai admitir que uma vítima é mais culpada que a outra. Aos olhos dele, o que se cometem, os crimes que se cometem, é porque Israel havia se distanciado de Elohim e precisa retornar. Naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhes falavam dos galileus, cujos sangues Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Os galileus vieram a Jerusalém sacrificar e Pilatos os matou. Respondeu-lhes Yeshua: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Viu? Não vos digo, antes, se não retornardes, todos de igual modo perecereis. Todos. A casa de Jacó e a casa de Davi. Todos. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não. Vos digo, antes, se não retornardes de igual modo, perecereis. O único remédio para o criminoso é o retorno. Porque se você retorna, você tem autoridade para repreender o criminoso.
Mas se você não retornar, você não tem. Nada pode impedir a violência e o crime, senão aqueles que retornarem. Que o Eterno nos dê graça e nos abençoe, em nome de Yeshua.